tudo bem? Neste dia 3 de fevereiro, ainda é 3, ainda é 3, já estou só a ver se vou ver as suas mensagens. Hoje vai ser um assunto interessante, mas muito importante, diferente do que nós temos a fazer, mas estes assuntos de grande importância, assuntos que posso dizer que são. Este de hoje, então, tem consumido a nossa vida já desde de fevereiro há um ano, vamos lá dizer há um ano, porque já há um ano se ouvia falar do Covid-19 e do vírus que estava a acontecer. Mas só, deixa-me só ver se eu já estou aqui no live, vocês digam-me se já me estão a ver, porque eu não me estou a ver, eu não vejo nada, eu estou aqui mas ainda não vi nada, mas daqui a pouco vou começar a ver certamente que estou aqui com vocês. Vou ter um convidado muito especial, já está aqui, que está a entrar aqui, eu vou pô-lo aqui à espera um pouco no waiting room para Jorge, vira o telefone ao contrário, ok? Ele vai dar o telefone e a gente vamos então começar aqui a nossa conversa. Já tem aqui várias pessoas, porque é importante a gente. Hoje vocês podem ter as suas perguntas, respostas às perguntas que têm sobre o Covid-19, sobre este vírus que parece que gosta muito de estar aqui com a gente e a gente não gosta nada dele. Só tenho. Good night, Nelly, good night, or good evening, everybody, good evening. Já temos aqui 115 pessoas a ver. Muito bem, vamos esperar ter um grupo grande hoje, porque mesmo que se não veem durante o live, vão depois ver o nosso live a nível de ir procurá-lo e de ver do princípio ao fim quando tiverem tempo, não é? Vou, como disse, tenho um convidado que fiquei a conhecer há pouco tempo, a semana passada, praticamente, deste senhor, deste farmacêutico, que tem estado a dar boa informação no seu cantinho do Jorge, que vamos falar nisso, para a gente conhecer um pouco sobre ele também, e falar então sobre o que ele está a fazer e onde é que ele está a fazer o seu trabalho, onde é que ele está a trabalhar. Vamos então ver se ele já está aqui, onde já podemos iniciar então a nossa conversa. Jorge, podes virar o telefone ao contrário outra vez? Hoje, aqui em Toronto, porque é onde eu estou, porque temos pessoas a ver isto de toda a parte do Canadá, de um lado para o outro, e teve um dia tão bonito, com sol. Notei que o dia já está a ficar mais longo, não é? Tínhamos sol às 5 horas, ainda tínhamos bom sol. Fantástico, isto é boas notícias. Eu acho que o Matthew disse-me que that hog, a person or animal had seen its shadow or something like that. Hi, Ana Braga. E também aqui a Maria Rodrigues, a Maria Menésia e a Rosa Rego, estão todos a ver também, a Isabel Ferreira também está. Eu como digo, tem tantas Isabel Ferreira que eu tenho a ver qual é. So, Ana Paula Armas, hello. Como é que o Larry nunca aparece aqui? É só a Ana Paula, nunca é o Larry. Vou ver então se o Jorge já está pronto para a gente começar então esta nossa conversa, para a gente falar, para a gente conversar. Oh, Wyerton Willie, what did I call him? Wyerton Willie, what happened, Matthew? Wyerton Willie saw his shadow, so he predicted an early spring. I think spring started today. Ok, o Jorge já está a entrar novamente, vou deixar ele entrar aqui. Ok, Jorge, está a fazer aqui a ligação. Eu vou-te pôr aqui in a waiting room. For a little while, para ver enquanto ele está a fazer a ligação. Hello de Montreal, olha, eu vou fazer um programa com uma conversa com várias pessoas de Montreal, com a Francisca Reis, para quem conhece, para a gente falar daquela comunidade também e do que está a acontecer. Tenho alguma música também nos próximos dias, mas estou a planear um grande show aqui de música para o dia 14 de
fevereiro, que é o dia de São Valentim, é um domingo. So, para a semana vou fazer vários lives. De terça-feira vou fazer um live com Califórnia, com a Artesia, com a rádio e televisão Artesia, mas vamos fazer também o sharing, vamos também divulgar para vocês fazerem parte dessa conversa. É sobre o carnaval, à moda da terceira. Depois na quarta-feira também vou falar disso, na quinta, na sexta e no sábado, porque temos muitas pessoas que têm estado envolvidas neste fase da cultura do carnaval à moda da terceira aqui no Canadá, e que infelizmente este ano não temos, mas podemos falar dele à mesma para continuar a divulgar a cultura e a tradição. Vou ver se o Jorge já está pronto para a gente então conversar. Deixa lá ver. Ele não está muito longe da gente, está num sítio muito melhor do que a gente temos. Deixa-me lá ver. Start your video, Jorge. Okay. Oh, there you go. Now I can see you. That looks good. Okay. Muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu disse ao Jorge, primeiro, muito obrigada, Jorge. Boa noite. Obrigado eu. Fiquei bastante lisonjeado com o teu convite. Posso tratar por tu, Nelly. E pronto, espero vir esclarecer os teus ouvintes. E pronto. Eu acho que sim, eu tenho visto o que tu tens feito e já há algum tempo andava à procura de alguém com um especialista que pudesse vir falar sobre o Covid-19 aqui comigo para explicar às pessoas várias coisas. Vamos falar primeiro do Jorge Costa. De onde é que é o Jorge e onde é que o Jorge se encontra hoje em dia? Ora bem, eu sou natural do Porto. Há cerca de 5 anos atrás emigrei e fui para a Irlanda, no caso Cork, quem não conhece, República da Irlanda, que ainda pertence à Europa. Posteriormente recebi um convite para trabalhar nas Bermudas, o que foi bastante aliciante, derivado ao clima, que de facto na Irlanda era um bocadinho frio demais. E pronto, e aqui estou, e desde que cheguei, infelizmente, o Covid também chegou, portanto, assim, não foi até ao momento, ainda não pude aproveitar a 100%. Acho que melhores tempos virão e espero que manter isso e que passe essa mensagem, e pronto, é por isso que cá estou. Mas deve ter uma grande clientela portuguesa aí na Bermuda, onde se encontram. Em que sítio é que está na Bermuda? Portanto, eu estou em Hamilton, que é a capital. De facto, existe uma grande comunidade portuguesa aqui na Bermuda. Já começa a ser talvez uma segunda, terceira geração, a qual tem marcadamente também algumas dificuldades já a nível da língua portuguesa, mas que de facto têm um amor por Portugal e uma paixão pela terra, que é salutar e pronto, se calhar já está nos genes. Pronto, é isso. E a maioria deles são oriundos dos Açores, ou mais da ilha de São Miguel. As pessoas que aí estão já tinham visitado os Açores alguma vez? É assim, infelizmente não tive a oportunidade, mas está na minha bucket list. Vou com certeza cumprir, agora que a partir de junho que vamos ter um voo até direto com ligação Ponta Delgada aqui a São Jorge, ao aeroporto de São Jorge. Pois, então, mas quando for já vai assim com o toque da pronúncia de São Miguel, vai ser ok para si. Sim. Vai ser ok. Olha, vamos conversar. Primeiro, a sua licenciatura é em farmacêuticos, não é? Sim. Portanto, tenho um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, a qual me deu essencialmente ferramentas para poder lidar com diversas doenças, mas essencialmente também com medicamentos. E fazendo a ligação com o projeto do Cantinho do Jorge, que está no Facebook, foi a partir daí que começou o nosso contacto. De facto, isto tudo começou com muita procura por parte da comunidade portuguesa em querer saber mais, em querer entender a medicação que lhe era prescrita pelo médico, e por ter dificuldades até no inglês e até mesmo ter aquele contacto
pessoal e saber aquela informação que talvez seja mais natural para alguém que só fala a língua ou que a língua portuguesa é a língua nativa. A partir daí senti que havia muita necessidade dessa comunidade em comunicar comigo e durante, como sabem, o atendimento farmacêutico por vezes é muito exigente e não é compatível com um nível de atendimento ao qual eu estou habituado. Talvez seja necessário uma excelência no sentido de esclarecer a 100% estas pessoas. Então, a partir daí, eu voluntariei-me junto com a Casa dos Açores para poder esclarecer estas dúvidas 1 hora por semana, em que quem tivesse a sua medicação e que essa semana até tivesse algumas dúvidas nela e que quisesse falar em português, eu estaria disponível na Casa dos Açores, que agora tem a sua nova sede. Ora bem, até ao momento, como não foi possível, então a opção foi fazermos um live show, portanto, no Facebook. E penso que tem sido fantástico até para mim explorar um pouco essa minha valência em termos comunicativos, porque estou a falar para uma câmara e estou habituado a falar com pessoas e ter o feedback. Portanto, é ligeiramente diferente daquilo que eu inicialmente previa. No entanto, pronto, eu tenho um tio tio primo, vá por aí, se quiser dizer assim, que está muito ligada no caso da SIC, que é o Rodrigo de Carvalho. Talvez seja por aí que eu tenha alguma sentido de comunicação. Talvez, vai ter uma carreira, uma nova carreira. Vamos então a começar e vamos principiar com o mais simples, o que eu acho que deve de ser, que é explicar exatamente o que é o vírus do Covid-19. Pronto, é assim, nós, enquanto cidadãos, já ouvimos falar bastante sobre o Covid-19 e, de facto, acho que o que sucede, antes de eu começar a minha explicação e para também trazer aqui um dado novo, que é a comunidade científica e como é que ela trabalha no seu dia-a-dia. Ou seja, todas as pessoas que querem fazer um artigo científico para provar o seu ponto de vista em relação, seja ao vírus, seja a uma outra situação, neste caso é uma situação abrangente, o que acontece é que existem outros cientistas que vão tentar provar o contrário, por forma a que esse artigo científico traga de facto aquilo a que se procura, a verdade, uma verdade absoluta. Portanto, a ciência está sempre em contradição e é por aí que se produz, de facto, é o chamado peer-to-peer, portanto, é a partir desse confronto de ideias que se cria, de facto, algo que tenha maior valor científico, ok? Então, surge daí muita da controvérsia relativa ao Covid-19. Em relação ao vírus, portanto, é um vírus que pertence à classe dos vírus coronavírus. Corona porque tem uma espícula e que torna esse vírus uma característica que não é particular a qualquer outro vírus, ou seja, com isto quero dizer que de facto se torna, em termos científicos, mais simples de se encontrar uma vacina, porque temos um elemento que é característico e que para a criação da vacina é essencial termos algo que seja único num determinado organismo, de forma a não estarmos, por exemplo, a detectar, imaginemos criar anticorpos para algo que seja inespecífico, portanto é algo bastante específico e que torna bastante fácil de criar uma vacina, por assim dizer, ok? E pronto, em relação ao vírus, há muito a dizer, muita comparação entre o vírus da gripe e o vírus e o coronavírus. Isto a propósito desta mais recentemente, e eu vou trazer já um dos tópicos que de facto vou trazer também para o meu cantinho e explorar um pouco mais durante esse debate também, no sentido as novas variantes e em que é que estas variantes podem de facto trazer dificuldades no que toca à vacinação. Okay. Quanto ao vírus em si, de facto é um vírus bastante elementar,
lhe quisermos chamar assim. Existem muitos mecanismos que ainda estão a ser estudados, mas o que se chegou consegue-se concluir é que o vírus, depois de conseguir entrar numa célula humana, depois de passar pela nossa membrana celular, por assim dizer, e entrar no nosso núcleo, no núcleo das nossas células, ele é capaz de fazer com que as nossas células atuem contra as nossas próprias células. Digamos que ativa, portanto, isto até foi bastante recente, foi estudado muito recentemente este mecanismo, portanto, vai fazer com que exista uma pequena, digamos, doença autoimune, por assim se queira. Pronto. E é por essa forma que cria muita morte celular indiscriminada, ativa, vai atuar em diversos órgãos do nosso corpo. O mais comum, aquele em que nós temos mais receptores e em que o vírus de facto consegue multiplicar com maior facilidade, será no pulmão, e portanto aí é que nós de facto encontramos um maior nível de severidade quanto ao vírus. No entanto, existem outras áreas que têm sido um pouco negligenciadas, mas que aos poucos e com o tempo vai ser possível estudá-las e perceber que a morte celular que esse vírus está a causar não é apenas na componente respiratória. Refiro-me em concreto ao cérebro e ao coração. Uau! São órgãos muito afetados. Sim, sim. E qual é a razão que umas pessoas facilmente atingiram a infecção do Covid-19 e outras pessoas não têm? Qual é a razão? Há pessoas que têm o seu sistema que talvez é mais adaptado para receber esse tipo de vírus. Por que é que há essa diferença assim tão grande? Ok. Essa pergunta refere-se em concreto à questão do nosso sistema imunitário. Exatamente, portanto, é importante compreendermos o que é o nosso sistema imunitário. Portanto, nós temos o nosso sistema imunitário, nós podemos começar por uma fase mais, digamos, básica. Temos a nossa pele, que serve como um dos sistemas imunitários que nós temos. Também temos outros sistemas, como sendo a nossa acidez no estômago, ou seja, com a acidez no estômago, nós garantimos que muitas bactérias e outros tipos de infecções que nós poderíamos ter, nós estamos a evitar que elas aconteçam, porque o nosso estômago atinge níveis de acidez muito elevados e faz com que não haja crescimento celular, ou seja, uma morte celular. Temos outros, refiro-me, por exemplo, à temperatura. Nós, quando temos o nosso primeiro contacto com algo externo, o nosso organismo, um dos primeiros mecanismos de ação será a elevação da temperatura. Ou seja, vamos sentir a febre. Essa febre é com o objetivo de que alguns organismos só conseguem sobreviver a determinados níveis de temperatura. E nós conseguimos sobreviver, digamos, as nossas células sobreviverão mais ou menos entre os 35 até aos 38, 39 graus, e, portanto, não haverá para nós, enquanto seres humanos, não haverá grande dificuldade e aí pode criar um mecanismo de defesa. No caso concreto, para aquilo a que se chama o coronavírus, tanto uma criança como um adulto, como um idoso, nenhum de nós, infelizmente, tem qualquer tipo de imunidade contra o coronavírus. Ok? Portanto, quando este vírus surgiu, de facto é um vírus novo, ok? Novo no sentido em que nenhum ser humano até ao momento teve contacto direto com esse organismo e, portanto, existe aquilo a que se chama a necessidade de criação de imunidade específica. Essa imunidade específica pode demorar semanas, meses e até há casos em que nem é possível criar essa imunidade específica. Portanto, dependendo da pessoa, vamos ter esses diferentes níveis de ação, digamos assim, do nosso organismo. Ora bem, com isso conseguimos perceber rapidamente quanto é que o vírus nos pode afetar e quanto é que nós conseguimos dominar, digamos assim, o vírus. Estamos até aí, está a compreender, Nelly? Sim, estou a compreender. Então, é assim, a partir do momento em que todos estamos todos uma tábua rasa, as pessoas que têm
uma maior adaptação, conseguem produzir aquilo a que se chamam os anticorpos, essas pessoas são as pessoas que se vão conseguir defender. Nem toda a gente que teve o vírus do Covid-19 vai ter os antibodies, os anticorpos. Portanto, aí surge uma situação que é a seguinte. Portanto, a primeira vez, deixa-me só explicar em relação ao coronavírus, antes de avançarmos. Eu vou tentar explicar muito sucintamente aquilo que acontece com a vacinação e que talvez por aí seja mais fácil para visualizarmos e também para termos uma outra dimensão e talvez para os espectadores conseguirem perceber. Tá bem. Então, vamos imaginar que esta caneta amarela, ok, que isto seria o coronavírus, ok? O coronavírus é composto essencialmente por aquilo que já tinha mencionado, que é a spike protein. Portanto, vamos imaginar que a spike protein seria a tampa. Até aqui, está-me a acompanhar, Nélia? Eu sei que teve... Sim. Tive. Não, estou a acompanhar, está ok. Sim. Continua. A sua visita já está a atuar. Está sim. Então, é assim. Então vamos imaginar, uma célula é composta por uma membrana, certo? E por outras características. No seu interior tem informação genética no seu núcleo e neste caso concreto, no caso do coronavírus, tem aquilo que se chama, aquilo que eu estava a dizer antes, a tal parte corona ou a chamada proteína espículo. Portanto, está na parte exterior do coronavírus e eu vou chamar este espículo, vou atribuir esse nome ou esse espículo, vamos figurar aqui como sendo a tampa, ok? Portanto, em termos figurativos, nós temos o coronavírus assim, ok? E temos a parte do espículo, ok? Esta parte, vamos imaginar que o vírus, quando o vírus pinta, é quando o vírus está, de facto, a causar a doença, ok? Isto vai fazer o quê? Esta é a carga viral. Carga viral é aquela carga que, ao chegar em contato com uma célula do corpo humano, ela vai entrar e vai se tornar um parasita, digamos assim, e vai adotar aquela célula como sendo ela própria. E vai se multiplicar. Ao se multiplicar, posteriormente, vai criar morte celular a todas as células que estão à sua volta. Ok? Pronto. Então, vamos começar por esta lógica. Esta é a nossa célula viral. Ok? E aqui é a nossa célula humana. Ok? Estamos aqui com as duas células. Está certo? Sim. O que é que vai acontecer? Nós, quando recebemos a vacinação, uma das primeiras condições, de facto, é que tínhamos que estar dentro de um grupo de segurança, pronto, mas isso serão outros, não é necessário aqui para o caso. O mecanismo que temos que perceber é o seguinte: tendo estas duas canetas em termos figurativos, imaginando que o espículo é apenas esta parte, o que a vacina quer, de facto, é que ao nós administrarmos esta nova componente, pronto, eu poderia, se calhar avancei um bocadinho depressa mais do que era necessário, mas eu vou tentar explicar as palavras. Nós, quando temos o nosso mRNA, portanto, a tal tecnologia de vacinação que de facto é muito controversa, infelizmente, mas que já está no mercado há cerca de 30 anos, é preciso compreender qual é o mecanismo dela, que ela vai trazer e qual é a facilidade com que ela vai, digamos, atribuir a tal imunidade que é tão necessária e que as pessoas tanto falam, ok? Isto para ir buscar a questão da imunidade que me estava a dizer. Porque quando nós falamos, no seu caso, estava a falar diretamente do vírus. Eu já trago este exemplo, se calhar deixo ficar este exemplo mais um bocadinho e vamos continuar a falar sobre o vírus, não quero... Eu tenho aqui porque mencionaste algo sobre o ácido do estômago e as pessoas estão a pensar, ou as bactérias, que há algum tipo do que é que se deve de fazer para fortalecer o nosso sistema imune para ver se combate o vírus. Ok. Em relação ao fortalecimento, à tal imunidade, era aquilo que eu estava a tentar explicar, é que de facto todos nós estamos a partir, tanto crianças como adultos, como pessoas idosas, estamos todos a partir da mesma base. E a base é de que, de facto, nós não temos qualquer informação específica. E em relação à imunidade, tinha falado na questão do estômago, toda a gente tem estômago, à partida, não é? Portanto, em termos gerais,
e toda a gente terá alguma acidez no estômago. Mas nem toda a gente vai ter esta imunidade que é muito, muito específica e que é, por exemplo, vamos imaginar, nós já ouviram falar da varicela, correto? Já ouviu falar da varicela? Yes. A varicela só tem uma vez na vida, certo? Right. Ok? Então porquê? Porquê que a varicela só vai ter uma vez na vida? Porque existe uma informação que vai ser retida, na nossa informação imunitária, é uma informação específica, e que nós, sempre que necessário, em contacto com esse vírus, porque, de facto, nós vamos estar outra vez em contacto com o vírus da varicela, só que não vamos desenvolvê-la. Pois, exatamente. Está a perceber? Portanto, não vamos desenvolver porquê? Porque temos essa imunidade específica. Temos a mesma imunidade, imaginamos que em 2007 a Nelly teve o vírus da gripe. Se em 2012 vier a estar em contacto com o mesmo vírus de 2007, posso lhe garantir que não vai ter a gripe, ok? Portanto, seguindo esta lógica de raciocínio, por exemplo, o vírus da gripe, todos os anos, muda a vacinação. Porquê que se muda? A vacina da gripe não é igual de ano para ano. Pois. Ela é alterada, derivada a diferenças que existem de um vírus para o outro e que fazem com que são diferenças tão específicas que, mesmo tendo no ano anterior, não garante que no ano a seguir nós estamos imunes para elas. Ou seja, estamos aqui a entrar em componentes que estão acima e que são tão específicas que não vai ser a alteração do nosso sistema imunitário ou até uns hábitos alimentares ou outra qualquer forma de estar naquele momento ou que nós possamos alterar que vai trazer um melhor sistema imunitário para aquele momento. Pois, ok? Pois. De facto, existem algumas terapêuticas que diminuem o sistema imunitário. Lembro-me concretamente, por exemplo, doença de lúpus ou outras doenças em que, de facto, são doenças autoimunes, ou, por exemplo, uma pessoa que tenha feito um transplante. Quando um paciente recebe um transplante, ok, nós queremos que o nosso sistema imunitário esteja o mais baixo possível. Nós não queremos que o sistema imunitário funcione. Porque se ele funcionar, ele vai detectar que aquele componente que entrou para o corpo dele não pertence àquele organismo e não vai rejeitar. E como nós não queremos rejeitar, nós temos que administrar a medicação para que, de facto, exista uma diminuição do sistema imunitário. Ok? Tem aqui algumas perguntas. Não, go ahead. Continue, por favor, Jorge. Pronto, seguindo essa lógica do raciocínio, para tentar explicar que, de facto, existe muito pouco em relação ao Canadá. Eu, por acaso, estive a tentar compreender quais são as terapêuticas que estão a ser abordadas que foram aceitas no Canadá. E, de facto, não existem ainda muitas que tenham sido aceitas. Temos as duas vacinas e 2 medicamentos. Mas que, de facto, em termos de terapia, ou seja, quando as pessoas me perguntam existe alguma coisa que eu possa fazer, de facto, aquilo que nós podemos fazer em relação não só a nós próprios, mas daquilo que é fundamental, que é combatermos, eu percebo que nós tínhamos que olhar para nós próprios e que nos tínhamos que fazer algo no sentido de termos mais imunidade, mas todo mundo quer que cada um de nós tenha o máximo de imunidade e seja imune. Porque quanto mais pessoas tiverem o coronavírus, maior o nível de mutação e variantes, ou seja, no final vamos ter um maior nível de mutação e vai ser um pouco mais difícil de se conseguir uma vacinação, ou seja, lutar de facto contra o vírus. Eu alertava as pessoas para se informarem em relação, por exemplo, eu posso trazer uma das questões que são para mim fundamentais, que é em relação à cadeia do vírus. Por exemplo, a cadeia de transmissão, a utilização da máscara apropriadamente. Eu sei que isto cai um bocadinho naquela repetitividade e as pessoas acabam por dizer... Não, mas a gente precisamos de ouvir isso novamente. Já ouvi isso e não sei o quê. Mas no final, eu acho que importante, além disso tudo, é nós sabermos gerir o nosso stress, gerir aquilo que se chama que fala atualmente a coronofobia, que são os números e etc. E eu tenho... Não são as pessoas que deveriam estar a ouvir isto. Okay. Porque, infelizmente, as pessoas que deveriam estar a ouvir... Conseguem ouvir?
Sim, eu acho que alguém tentou te ligar para o telefone ou coisa, mas se conseguimos ouvir, está a ouvir, estamos a ouvir. Consegues, Mariana? Sim. Mariana? Estou a falar contigo. Ei. Ela está a ver, está a acompanhar no Facebook o que as pessoas estão a dizer. Eu vou explicar, eu vou fazer algumas das perguntas que as pessoas têm feito aqui para ter. Mas Jorge, não está ok, eu estou a ouvir, estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Eu estava a tentar fazer uma ligação aqui. Ok, pode fazer à vontade. Eu vou continuar a conversar aqui com a pessoa porque eu sei que há pessoas a perguntar sobre o sangue, zero positivo, se alguma coisa, se há algumas pessoas com certo sangue que não vão apanhar o Covid-19, nunca ouvi falar disso, vou perguntar ao Jorge isso. Também se uma pessoa que teve Covid-19 se vai apanhar novamente ou se pode transmitir para outra pessoa depois de já ter tido. Essas são algumas das perguntas que eu estou a ver aqui. We learned a lot about the virus. Ok, Maria, fica a ouvir porque vais ouvir muito sobre a vacina também. Jorge, eu vou-te fazer aqui, tem aqui uma coisa, já 2 ou 3 pessoas mencionaram isso, eu nunca ouvi isso, que algum tipo de sangue, ou negative ou positive, que é mais difícil de apanhar o vírus se tiver esse tipo de sangue. Já ouviste falar disso? É assim, olha, eu confesso que em relação ao tipo de sangue, de facto, vai existir sempre muita controvérsia nesse aspecto e tem que existir bastantes estudos, chamados ensaios clínicos, e que comprovem e validem esse dado científico. Infelizmente eu penso que não existe qualquer correlação entre o tipo de sangue e a efetivação, portanto, ter a imunidade em relação ao Covid-19. É aquilo que eu estava a tentar explicar. De facto, eu vou voltar a repetir, nenhum ser humano tinha imunidade contra o coronavírus. Portanto, nós temos que assimilar muito bem esta situação. Poderemos ter situações em que, certos casos em que certas pessoas poderão, pelos seus hábitos, se calhar não estar tão predispostas ou que tenham probabilidade, porque aqui no fundo, de facto é uma probabilidade. Nós, como ninguém tem defesa, é uma questão de probabilidade se nós vamos ter ou não. Eu falava, por exemplo, em relação a quem fuma, deve ter se calhar alguns ouvintes que neste momento até podem estar a fumar enquanto estão a ouvir. Isso sim, o movimento das mãos, aquilo que nós não podemos fazer, que é a questão de chegar com as mãos à nossa boca. Portanto, existe de facto uma relação, por exemplo, as pessoas que fumam têm cerca de 7 a 8 vezes maior probabilidade de ter coronavírus. Isso faz pensar ou não? Faz muito mais pensar isso do que em relação à questão do vírus. Não quero com isto retirar valências à pergunta, porque faz todo sentido, mas se calhar trazer aqui a relação principal, que é a questão quando se fuma. Eu não fumo, por isso não estou no grupo, já fumei, mas para dizer que de facto nós trazemos a mão à boca, infelizmente é algo que temos que alterar esses hábitos e saber viver com isso, pelo menos nos próximos tempos. Eu sei que pode ser difícil e que tenhamos que encontrar outros métodos para estarmos próximos, para nos sentirmos de facto vivos e que consigamos sentir que estamos a ter uma vida normal, mas é aquilo que digo, é uma questão de termos os pés assentes na terra e percebermos que temos que fazer por nós, fazer pelos outros, olhar pelos nossos familiares que podem estar em situação de que, pelo seu sistema imunitário, pela questão de não conseguirem desenvolver os tais anticorpos, podem ou podem sofrer a doença grave e falecer, e portanto não é isso que a gente quer. Portanto, eu acho que o foco, infelizmente, ainda continua muito ligado com a cadeia de transmissão. Isto vou só trazer aqui uma relação Jorge, só para um ponto, o teu microfone deve estar, o teu microfone deve estar a tocar em alguma coisa que está sempre a fazer um pouco de um ruído.
Não, agora experimenta a falar para ver se para ou não, porque antes estava ok, mas o microfone agora começou a fazer um pouco de um ruído. Isto é o nosso primeiro. O Jorge vai voltar aqui várias vezes, que ele é, a phenomenal of information. He's just amazing. And, ok? Vais ver. Já estou. Sim. Vou explicar, é que na tentativa de colocar novos fones, não me apercebi que já tinha conectado. Então agora estava a falar e ouvi. Ok, não, para Jorge, só um outro ponto que alguém tem perguntado, se alguém já teve o Covid-19, já teve infectado com o vírus, será que essas pessoas, depois de já estarem bem, já não terem o vírus, que ainda podem dar o vírus a outra pessoa, ainda podem transmitir o vírus, e será que podem apanhar o vírus novamente? Ora bem, em relação à imunidade, queria ressalvar uma situação. Que agora tens de chegar mais para o pé do microfone. Okay. Mas isto está complicado. Okay. Agora está ok. Assim. Consegue-me ouvir? Sim, estou a ouvir. É muito parecido com a minha o meu primeiro live também foi assim, dificuldades técnicas, etc. Não, mas pensava que já estavam ultrapassadas. Não, as pessoas estão a gostar imenso de ouvir-te da tua conversa, só continua, por favor. Ok. Pronto, eu fico contente. Também é por isso que eu cá estou, para esclarecer as dúvidas, e que, se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, porque de facto é um vírus novo e, portanto, as dúvidas vão existir. Eu, naquilo que não souber, eu procuro outros profissionais que me possam também auxiliar nesse aspecto, mas de facto existe uma nuvem de informação que cria uma barreira muito grande para quem quer compreender a ciência e compreender os avanços do vírus. Em relação à pessoa que perguntou sobre ter o vírus, se de facto cria a chamada imunocompetência, ok? Portanto, é uma imunidade. A partir do momento em que nós ganhamos essa imunidade, de facto estamos preparados para, digamos, combater o vírus quando em contacto novamente com o vírus. Ora bem, nesse caso, a pessoa, dependendo do tempo de imunidade, ainda não existe um tempo que se possa garantir que essa pessoa esteja imune, ou seja, nós neste momento sabemos que a imunidade poderá durar algum tempo. Desconhece se são 6 meses, se são 9 meses, se é 1 ano, se são 3 meses, ainda se sabe-se pouco quanto a isso. No entanto, existem estudos que já provam que é possível que isso aconteça, e no meu ver, eu penso que o caminho será para o sentido da vacina da gripe, com uma vacina anual, que seja renovada e que tenha sempre, por exemplo, no caso da vacina da gripe, temos sempre 3, trivalente, quadrivalente, ou seja, tem sempre 3 variantes, uma que seja de Washington, a outra que seja de Hong Kong e a outra que seja, ou seja, vamos buscar variantes de outros pontos do mundo, por forma a garantir que, quando nós estivermos em contacto com essas variantes, que consiga o nosso sistema imunitário criar por si só defesas que são chamados os lutadores, os nossos ninjas, que são os nossos anticorpos, e esses anticorpos só são possíveis produzir se nós tivermos em contacto com eles a partir, seja de uma vacinação, seja até por termos mesmo o coronavírus. Eu, de facto, desejo que este tipo de imunidade não seja pelo coronavírus e, portanto, aconselho as pessoas a serem vacinadas. Eu sei que, pronto, pode sair um bocadinho e que as pessoas, se calhar, que estão a ouvir podem ter ficado com essa opinião, que de facto eu sou a favor da vacinação, mas eu quero uma nova realidade, eu quero voltar a viver a minha vida o mais rápido possível. E a vacina que nos vai dar isso. Absolutely. Eu gostava que as pessoas estivessem nesse lado e estivessem com a componente de que temos de estar a favor da ciência, embora exista esta controvérsia, a ciência procura a verdade. E não querendo politizar, mas de facto, por exemplo, percebi que a distribuição da vacinação em relação ao Canadá, que pode estar ligeiramente atrasada. Está atrasado, sim. Isso é normal, isso estará a acontecer, e eu, a meu ver, penso que isso sai um pouco já.
acho que isso já não era expectável. Se é que me entende, ok? Mas pronto, isto pode dar tempo às pessoas até perceberem de facto a mais-valia desta vacina. E pronto, olha. Vamos falar mais sobre a vacina, porque eu acho que há muitas pessoas que acham que têm a falta de confiança na vacina porque foi pouco o tempo para descobrir uma vacina nova ou um vírus que anda tão desconhecido. Como é que é possível terem feito uma vacina tão rápido? Ok. Ora bem, de facto, eu próprio, a primeira vez que ouvi as notícias, de facto também fiquei algo surpreso, com a questão de, num espaço de uma semana, termos 4, 5 vacinas, 6 vacinas, tudo a aparecer. Ora bem, é assim, é normal existir alguma estupefação quando em contacto com notícias que, para mim, inicialmente pareciam até ser aquele chamado fake news. Mas de facto não é o caso, e para as pessoas se tranquilizarem um pouco e perceberem a mais-valia desta vacinação, da nova vacinação, e que vai estar disponível no Canadá a partir das 2 vacinas. Eu até as tenho aqui, não tenho as originais, tenho apenas as embalagens, atenção. Sim, ok. Só essa pormenor. It's show and tell now. Ok, então temos aqui, por exemplo, a vacina da Moderna, que é que vocês vão ter aí, e também a vacina da Pfizer, ok? Alright, pronto. Então é assim, estas 2 vacinas, elas são baseadas num mecanismo que já existe há cerca de 30 anos, ok? É importante conhecermos de facto que isto não foi nada lançado em cima do joelho, se quisermos chamar assim. Portanto, houve esse estudo, já foi utilizado no caso do Brasil para o vírus Zika, não sei se os ouvintes já ouviram falar. No caso do vírus Zika foi utilizado este tipo de vacinação e infelizmente não foi utilizado em noutras ocasiões por um motivo muito simples. Não houve investimento suficiente e carece sempre de investimento para que consigamos atingir os fins, portanto os meios por vezes não são os suficientes e tem que haver interesse por parte da indústria farmacêutica de acompanhar e de facto investir neste tipo de tecnologia. E portanto isso aconteceu e em bom momento, porque se analisarmos uma das componentes, isto só mesmo para adicionar aqui um outro pequeno facto, se analisarmos esta pequena folha, conseguimos perceber que na lista de vacinas mais eficazes constam no topo, ok? Constam no topo as 2 vacinas que vão ser administradas. A da Pfizer e da Moderna. Exatamente, que estão aqui na parte superior, ok? E portanto foi em bom momento que estas vacinas de facto surgiram no mercado. Têm tantas mais-valias que eu poderia estar aqui quase 1 hora a falar, mas eu vou tentar elencar aqui algumas delas, ok? Então é o seguinte. Em relação a este tipo de tecnologia, vai permitir e vai garantir que não há qualquer interferência com o nosso núcleo, ou seja, com a nossa chamada componente hereditária, com os nossos genes, ok? Isso é uma das primeiras garantias. Segunda garantia, não utiliza qualquer tipo de conservante, daí existir a necessidade de temperaturas extremamente baixas para que se consiga sobreviver, consiga existir um tempo de vida do mRNA suficiente para ser administrado. Isso, parecendo que não, são grandes feitos, porque até ao momento, até mesmo, por exemplo, no caso da vacina da gripe, que eu próprio administrei enquanto farmacêutico na Irlanda, eu tinha que perguntar, por exemplo, se a pessoa tinha alergias ao ovo, por exemplo, ok? E neste caso não se aplica. Isso parece que não, mas vai permitir toda a gente, praticamente todas as pessoas conseguem ter acesso a esta vacina no que toca àquilo que são os componentes da alergia. Portanto, isto muitas das vezes pode ser um problema e é um dos únicos efeitos secundários que, se acontecer, se de facto alguém tiver alguma alergia, aí sim são os chamados, os casos muito raros, portanto os efeitos secundários mais raros que possam existir, mas são dos únicos que podem acontecer. Portanto, o quão inócua pode ser esta vacinação. Então, eu vou tentar explicar muito sucintamente, voltando às minhas canetas, a relação, exatamente,
Então, vamos imaginar que eu, por acaso, vou receber a vacina na sexta-feira, ok? Então, o que é que vai acontecer nas minhas células durante esse momento da vacinação? Portanto, primeiramente, vai ser administrada uma quantidade de mRNA. Portanto, o mRNA, vamos imaginar que é um mensageiro. Portanto, será algo que, não entrando para o núcleo da minha célula, vai a um outro organelo exterior ao núcleo e vai dizer assim, olha, vais produzir na parte exterior das nossas células, portanto, temos uma célula humana, e a mensagem é a seguinte, vais produzir na parte exterior da nossa célula esta componente. Para quem esteve atento na parte anterior, eu disse que o amarelo seria a parte do vírus, seria o tal spike protein, ok? Portanto, esta parte, sendo o amarelo o vírus, só para quem não esteve atento na primeira parte, sendo o amarelo o vírus e as minhas células, ok? Na sexta-feira, quando eu receber a vacina, o que vai acontecer é que as minhas células, algumas delas, vão passar a apresentar esta figuração, ok? E isto vai correr, na minha corrente sanguínea, vão passar a existir estas células, ok? E agora importa explicar o que é que vai acontecer depois. Então eu passo a explicar. Vamos imaginar que nós temos nas nossas células, algumas células têm um tempo de vida e elas acabam por morrer, ok? Então, há certas células que são deficientes. Nós também temos, durante a nossa produção de células, quer seja glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, elas têm um tempo de vida e a partir do momento, e por vezes até conseguem ser células deficientes. Então vamos imaginar que esta célula existe na corrente sanguínea. Nós temos células, são os glóbulos brancos, vão detectar que esta célula está incorreta. Esta célula foi produzida, mas ela não devia existir. Então ela vai ser removida da corrente sanguínea, ok? Então vai ser retirada. Esta célula, quando passar, vamos imaginar que está a ser uma avaliação de competência, portanto, está a verificar a qualidade das células. Portanto, aqui esta célula está boa, está porreira, pode seguir, segue viagem, continua, não é retirada da corrente sanguínea. Quando chega a célula que de facto eu vou receber e vai criar a partir do momento em que eu receber a vacina, vai ser enviada a mensagem para se produzir isto. Esta célula, ao passar pelos nossos glóbulos brancos, ela vai ser detectada pelo nosso sistema imunitário e vai dizer assim, está aqui qualquer coisa errada. Este componente aqui não pertence à célula humana. Até aqui estamos a compreender. Portanto, não pertence. Então, o que é que nós vamos fazer? Portanto, nós vamos tentar criar imunidade específica. Portanto, isto o que é que aconteceu? Se esta célula existisse na corrente sanguínea, o nosso sistema imunitário ia detectar, olha, isto eu conheço porque esta célula é humana. Está a faltar qualquer coisa, mas isto é tudo célula humana, por isso eu posso destruir e sei como destruir, ok? O que é que acontece? Quando existe esta situação, as nossas células não têm capacidade por destruir porque não conhecem, elas dizem, isto aqui não é daqui, portanto há algo errado, ok? Então é a partir desse momento que nós vamos conseguir, de facto, criar a nossa imunidade específica a partir da criação de anticorpos. O corpo sabe fazer isso automaticamente quando detecta algo que não é normal. Exatamente. Então, por exemplo, vamos só analisar um caso muito simples. Para quem tem alergias e vai ouvir e vai perceber claramente aquilo que eu estou a tentar transmitir. Se eu sou alérgico ao amendoim, eu tenho um primeiro contacto com o amendoim e fiquei com uma racha no corpo. O meu corpo detecta o amendoim e rejeita o amendoim por completo. Okay? Vou comparar com a questão das alergias porque é exatamente o mesmo tipo de raciocínio e existe um sistema imunitário muito específico para esses casos. Então, o que é que vai acontecer na segunda vez que eu entrar em contato? Eu vou para o hospital, eu vou para o hospital, o médico diz, olha, vai para casa, vai levar aqui umas injeções, é uma EpiPen para o caso de lhe dar outra vez, e tenha cuidado se não se chegue sequer ao amendoim. Porquê? Porque o segundo contacto com o amendoim vai ser muito pior. Ok? Portanto, é sempre nessa base que existe o sistema imunitário. Portanto, o sistema imunitário vai dizer o seguinte, da primeira vez, eu recebi a primeira vacina há 3 semanas atrás. Eu não tive nenhum sintoma. Ok? Não tive, senti algum rubor no braço, foi o máximo que tive. Eu posso lhe garantir que na sexta-feira, quando receber a vacina,
e eu aí já vou ter muitos sintomas. E agora pergunta-me, isso é mau ou é bom? É mau ou é bom? Os sintomas. Exatamente. Os sintomas, neste caso, quando eu receber a vacina na sexta-feira, como vai ser a segunda vez que eu vou estar em contacto com este tipo de célula, as minhas células vão dizer assim, não, eu já conheço isto, que você já me trouxe isto há 3 semanas atrás, e eu conheço isto. Por isso, desta vez eu sei como é que vou atacar. Então vai atacar a célula em força. Sim, Okay? vais ter febre, podes ter dores. Exatamente. E eu vou ter, vai haver uma imunidade específica e vai-se perceber claramente, não, isto aqui, se calhar imagine, por exemplo, na primeira semana da primeira vacina, a primeira vez que eu tive a vacina, se calhar esta célula até passou despercebida, está a perceber? Ou seja, assim, não sabemos o que é, pronto, é um bocadinho, é um sistema de autovigilância. Quando de facto é identificado que está algo externo, então aí há um ataque muito mais forte. Portanto, são tipos de anticorpos que eu não quero trazer os nomes porque só vai trazer confusão. Mas são outros anticorpos, da mesma família dos anticorpos, mas que já estão, em vez de serem um tipo de atuação pequena, imaginemos, por exemplo, na primeira vez eu se calhar fiz 100 ou 200 anticorpos. Na segunda vez, quando eu estiver em contacto, eu vou fazer 2 milhões ou 3 bilhões. Não sei se está a perceber a dimensão. Sim. Eu já vou... E porquê é que faz tantos? É porque já conhece, já sabe o que estava no seu sistema? Exatamente, é aquilo que eu estava a tentar explicar. Por isso é que quando este vírus surge, ninguém tinha esse tipo de imunidade específica. Por isso é que, por exemplo, você quando toma a vacina da gripe, se calhar se não tomar no ano a seguir, não lhe vai fazer grande diferença. Até há pessoas que dizem, se calhar não quero tomar, se tomar vou ter sintomas, prefiro não tomar. Pronto, eu admito que isso até pode fazer algum raciocínio. Porquê? Porque nós já tivemos em contato com algo bastante similar. Portanto, já existe muito, digamos, o nosso sistema imunitário tem esse registro, tem esse registro histórico. E pronto, e isso facilita depois Há algumas pessoas a perguntar sobre, já explicou sobre as alergias à vacina, que pode haver algumas pessoas a terem alguma alergia. Há pessoas a perguntar se são alérgicos a marisco, por exemplo. Há alguma possibilidade de não poder tomar a vacina? Pronto, é aquilo que eu lhe estava a dizer. E para tentar ser o mais claro possível, não existe qualquer... portanto, eu vou trazer aqui a lista dos ingredientes para tentarmos perceber. É como se fôssemos cozinhar um bolo em casa. Nós vamos fazer um bolo de laranja. Se o nosso convidado tem alergia à laranja, vai ter problemas, não é? Exatamente. Portanto, neste caso a garantia é a seguinte: ninguém tem alergia, em princípio, a sal, que é um dos componentes, há alguns sais que são componentes da vacinação. Portanto, quem tem esse tipo de alergias já o sabe à partida, e para o caso de acontecer, e é isso que tem que ser bem retido pelos espectadores, para o caso de termos essa alergia, existem já tratamentos para isso, ou seja, está em boas mãos para ser resolvido, porque o mesmo acontece na vacina da gripe. Nós sabemos que vai haver pessoas que vão ter alguma reação. E em relação aos profissionais de saúde, algo que lhe posso garantir, que antes de sabermos a eficácia de alguma coisa, nós antes sabemos a segurança. Tem que passar um dos fatores de qualidade, será sempre, antes de tudo, é sempre a segurança. Ou seja, esta vacina passou por muita segurança antes de ser aprovada. Exatamente, nós temos o ensaio para a Pfizer, são cerca de 30 mil pessoas, pacientes que tiveram a doença, o mesmo para a Moderna, cerca de 30 mil, ou seja, quando isto foi lançado, estes são números na data de que foi lançada para o mercado, portanto neste momento estejamos a falar de números muito maiores do que estou a falar. Sim. Mas isto só para tentar transmitir aquela questão da validade. A validade, embora tenha sido uma aprovação de emergência, se ouvir em termos de comunicação também ouviu essa parte, que é em relação aos estudos, aos ensaios clínicos que foram aprovados e que tenham sido a aprovação de utilização do medicamento, no caso da vacina, foi com caráter de emergência. Sim, exatamente. O que é isso? O caráter de emergência é simples, é de facto... a partir dos 30 mil, 50 mil pessoas que se faz um ensaio clínico,
normalmente para um medicamento qualquer, outra situação que não uma pandemia, não seria suficiente para seguir para o mercado, ou seja, teria que ser sempre ainda com mais 200 mil, 300 mil pessoas, aí é que nós conseguimos fazer um ensaio clínico com mais dados. Sim, sim. Mas neste caso houve o interesse da comunidade científica e houve também uma questão que foi a utilização, praticamente um acompanhamento em direto daquilo que estava a ser o ensaio clínico. Vamos imaginar, em vez do ensaio clínico ser com um ensaio controlado, foi a partir de doentes. Portanto, basicamente, existiam tantos a fazer um ensaio clínico ao vivo, digamos, em direto, portanto, entende? Muito bem. Só aqui, há pessoas que têm problemas crónicos, ok, assim respondo primeiro, depois eu pergunto sobre... Aqui está, para percebermos que a vacina da gripe não é de facto, não quer esconder nada, tanto que não quer esconder que estão elencados aqui todos os ingredientes da vacina, ok? Portanto, isto é público e é disponível, pode estar disponível para as pessoas e se me quiserem perguntar não tem problema em responder. Isto vai dizer o quê? Não sei se consegue-se ver bem, mas isso temos também através da página do Governo da Província do Ontário Health, Canada Health, todos os ingredientes de todas as vacinas, da Pfizer e da Moderna, está lá escrito para as pessoas verem. Mas importante é a pessoa perceber o porquê de existir, porque e a controvérsia é tanta e a exploração, o querer mediatizar estes ingredientes, é por isso que eu trago e digo concretamente para que é que eles servem, porque senão depois dá a confusão. Depois dizem, não, isto aqui é para colocar o GPS, como alguns dizem, ou 5G. Não venham com essas conversas porque não cola. Não cola. Então temos o seguinte, temos um ingrediente ativo, que aquilo que já tinha dito que era o tal mRNA, tal que não entra no nosso núcleo, mas que faz com que nós depois produzimos o tal espículo nas nossas células. Depois temos os chamados ácidos gordos, ou chamamos por si só a gordura. Esta gordura vai envolver aquilo que é necessário para, digamos, encapsular o nosso mRNA. E temos o colesterol, temos uma cadeia gorda que tem de facto um nome grande, o nome é grande, mas basicamente é uma gordura, não tem um componente nem de conservante, nem outro qualquer similar a esses que possa causar algum tipo de alergia. Portanto, não é de expectar que alguém tenha uma alergia a uma gordura, portanto acho que é muito pouco provável. E depois temos se tivesse uma alergia, não é da peito, mas se tivesse uma alergia a uma gordura, eu tenho tanta gordura no meu corpo que eu acho que era alérgica a mim própria. Mas a gordura é boa, É boa. Isso já vai para outras conversas e em relação à gordura tinha só para referir, uma delas é o colesterol. Uma das gorduras que está presente na vacina é o colesterol, ok? Isso que é também importante para manter o tal equilíbrio da vacina. Estes sais que estão mais em baixo, está a falar aqui de um potássio, vários potássios, o próprio sal, o nosso sal de cozinha e um fosfato de sódio. Portanto, o objetivo destes sais que estão aqui não são nada mais, nada menos do que garantir que não haja mudanças de pH dentro da vacina, porque o pH é fundamental para manter o equilíbrio da vacina. Portanto, todos estes ingredientes foram escolhidos a dedo maximizando a segurança das pessoas que vão utilizar e só mesmo para garantir que o mRNA, portanto o nosso ingrediente ativo, tem condições de sobrevivência e que possa ser efetivo, não é? Portanto, esse é que é o fundamental. E pronto, e é dentro disto. Uau, fantástico, obrigada por esta explicação, porque realmente dá-nos mais confiança do que está a acontecer. A minha mãe está num lar, tem 84 anos e ela teve a segunda vacina ontem. Ela teve a primeira,
foi tudo bem. Hoje já, quando falei com ela, eu sinto na voz dela que não está mais, e eles disseram, mas o braço, diz que o braço está a doer, está mais inchado, não se está a sentir tão bem como se sentiu da primeira vez. E é exato, e tem outras Isso é pessoas que bom. estão a dizer que também tiveram a vacina, já as duas devem trabalhar para talvez um hospital ou são essential workers para receber as duas, que é essas pessoas que estão a receber primeiro. Tenho perguntas sobre pessoas que têm problemas crónicos ou problemas com o sistema imune. Por exemplo, eu tive cancro da mama em 2018 e ainda estou numa fase que ainda tenho de viver com este cancro na mama, mas há pessoas que têm diabetes, assim e tudo, e estão a perguntar como é que sabem se devem tomar a vacina ou não. Ora bem, no caso concreto desta vacina, como eu estava a explicar, esta vacina é tão segura que é recomendada a todas as pessoas. Existem grupos que não podem tomar a vacina, infelizmente, e não é porque a vacina possa causar algum problema ou algo assim, mas o objetivo é que, mais uma vez, salvaguardar a parte da segurança. A segurança é fundamental porque a ciência só pode evoluir quando todas as pessoas tiverem também confiança nessa própria ciência. A ciência, neste caso atribuída à vacinação, não atribui competência neste preciso momento, por exemplo, a pacientes ou a pessoas com, por exemplo, com idades inferiores a 18 anos, no caso. Ou seja, o objetivo é garantir que posteriormente seja possível uma vacina pediátrica. Por exemplo, outros casos, vamos, por exemplo, falar do caso da gravidez. No caso da gravidez ou do aleitamento, existe os guidelines, o que dizem é que deve ser sempre o médico a tomar essa decisão. Isto porque este vírus, o Covid-19, não é um vírus da gripe, ok? E os médicos sabem muito bem qual é que podem ser as fatalidades e o que pode acontecer a alguém que esteja grávida, ou seja, não é só a sua própria vida, mas pode colocar em risco a vida de outros. E no caso, por exemplo, alguém que tem outras comorbilidades, vamos imaginar, uma paciente grávida que já sofre, por exemplo, de asma crónica ou sofre de outra doença autoimune, por exemplo, e que tenha que estar ao mesmo tempo a tomar alguma medicação. Portanto, nesses casos concretos, vai ter que se estudar e vai ter que se perceber bem quais é que são as mais-valias. Isto para lhe dizer o quê? Todas as pessoas devem tomar a vacina, salvo raras exceções. Isto para transmitir, de facto, aquela confiança que é necessária. E é importante também percebermos, só quando todos tivermos essa digamos, aceitação em relação à vacina, é que, de facto, a vacina vai ser efetiva, porque só com 70%, aproximadamente 70% da população, é que nós vamos conseguir aquela tão almejada imunidade de grupo. Isso é o que nós temos falta aqui no Canadá, é o facto de estar muito lento a vacinação e falta de produto, podemos dizer, esse tem sido um problema. Aí na Bermuda, como é que está a situação? É assim, em relação à Bermuda, de facto, em termos de número de casos, por ser uma ilha, de facto o número de casos tem reduzido drasticamente. E isso, felizmente, veio-nos trazer um pouco mais de conforto e algum alívio, digamos assim. Os números, de facto, pesam no nosso dia-a-dia, pesam na forma como nós lidamos com os nossos queridos, com os nossos entes queridos, como nós nos comportamos. E no final, é assim, eu penso que a Bermuda, de facto, tem muita sorte, o facto de ser uma ilha, eu penso também a atuação do governo tem sido fundamental e teve uma atuação sempre pronta, tentando sempre anteceder certas situações. Quando nós tivemos aqui há cerca de 3 semanas um pico de casos, um pico e que, de facto, cerca de 50 casos diários,
mais de 3 semanas, penso. E o que aconteceu foi que o governo, de facto, encerrou as escolas, houve mesmo uma chamado close down, portanto, houve aquilo fechar tudo, e isso revela-se a única forma de combater o vírus. De facto, nós temos, de um lado, o lockdown, todas as restrições, o uso de máscara, etc., como forma de combater o vírus, e neste caso agora, mais recentemente, a vacinação, que também está neste lote de mais-valias, e por outro lado temos um vírus em que quanto mais pessoas tiverem de passar de pessoa em pessoa, mais variantes vai ter e mais força está a ganhar. Pois, ok? Portanto, existe aqui estas dimensões que têm que ser acauteladas e com... Sim. E as vacinas para os variantes, as atuais vacinas, será que há alguma prova que são efetivas do variante? É assim, tem boas e más notícias. Boas notícias é que uma das variantes que se falou inicialmente no UK, não estas últimas, já mais recentes, há cerca de menos de uma semana, mas as anteriores variantes, elas de facto aumentavam a transmissibilidade, mas em termos de alterações de genéticas, digamos assim, elas não estavam a acontecer, o vírus não estava a sofrer mutações naquilo que se chama a tal spike protein, portanto aquilo que se chama a tal componente que nós vamos utilizar para ganharmos imunidade, o que isso seria bastante positivo. Mais recentemente surgiu uma variante que parece já estar a acontecer na parte da spike protein. Mas aqueles, se calhar, as pessoas podem pensar, então vai ser essa variante que vai acontecer. Podem estar também descansados porque, por exemplo, no caso do UK, já foram feitos testes e existe já um lockdown nessas áreas em que estão a existir essas variantes. Com esse objetivo, de facto, nós queremos garantir que essa variante não vai sair e que vai acabar por morrer, porque vamos imaginar, eu se tenho o vírus, mas se de facto não transmitir para outras pessoas, eu vou garantir o fim daquela variante, digamos assim, ok? E outra questão, a questão muito positiva desta vacinação, é que este tipo de vacinação que foi utilizada, felizmente, para a Pfizer e para a Moderna, pode muito facilmente ser alterada e ser então atribuída a esta nova variante, ou seja, com o mesmo mecanismo, o mesmo estudo, tudo igual, mas atribuído a uma outra variante. Isso acho que será provavelmente o futuro, a utilização de mais do que uma variante de vacinação, o que neste caso vai demorar o seu tempo e é como eu digo, eu penso que em relação ao coronavírus, se tudo correr bem, vamos ter mais uma vacina como o vírus da gripe e que consigamos controlar no futuro, e penso que é por aí que devemos almejar e termos a nossa esperança sempre no máximo para que isso aconteça. Esperamos que sim. Antes da gente terminar, mas eu quero que voltes cá, Jorge, se não te importas, porque eu gostaria que a gente falasse, tens muita coisa para falar e as pessoas estão a adorar a explicação. Tem aqui uma senhora que ela já fez a pergunta umas 2 vezes, que já teve 3 bypasses, heart bypasses, e ela quer saber se deve ter a vacina ou não. O que é que tu dizias a ela? Pronto, eu vou dizer o seguinte, e aquilo eu penso que a pessoa não vai levar a mal se eu lhe responder assim. De facto, como profissional de saúde, a mim cabe-me transmitir o máximo de informação para que ela tome a sua decisão. Okay? A sua decisão deve ser sempre baseada naquilo que ela compreende e daquilo que ela atribui como mais-valias em relação à vacinação. Se a sua preocupação de não tomar a vacina ou de tomar, se a sua preocupação está ligada com a falta de segurança da vacina, alguma desmistificação em relação ao tipo de ingredientes que estão nela incluídos, eu
enquanto profissional de saúde farmacêutico e que conheça a função de cada um destes ingredientes, eu posso lhe garantir que não existe qualquer preocupação nesse aspecto. Outras perguntas também foram feitas, mas pronto, penso que acho que cada pessoa deverá tomar a sua decisão. E eu, não enquanto profissional de saúde, mas em relação ao caso concreto desta paciente, eu não gosto de referir a casos concretos, mas posso lhe dizer, se em pessoas com fatores de risco, como é o caso, eu de facto recomendo que o médico faça a vacinação, por um motivo muito simples, que é o seguinte: um dos efeitos, ou uma das possíveis causas de morte no caso do Covid-19 está mesmo relacionada com isto, está relacionada com a falha cardíaca e com potenciais efeitos cardíacos, e portanto será sempre de aconselhar para quem tem fatores de risco a utilização da vacinação, e daí estar enquadrada em muitos países na primeira fase de vacinação. Portanto, sempre é como quando estamos num barco e o barco vai ao naufrágio, as primeiras pessoas são as facto as mais importantes, por assim dizer. Portanto, as crianças são as primeiras a serem salvas. E neste caso, as pessoas que de facto precisam de receber a vacinação e precisam de criar imunidade, a tal imunidade específica, de facto são as pessoas que vão ao terem morte celular e ao não terem tanta imunocompetência, vão demorar muito tempo a terem essa imunidade, e esse tempo, vamos imaginar, se essa pessoa, essa ouvinte, eu não quero que tenha de maneira nenhuma, atenção, mas com a hipótese de que tenha o vírus, o tempo que vai demorar até criar imunidade pode ser o tempo em que o coronavírus vai se multiplicar e vai criar morte celular no seu coração. Portanto, fundamental é que essa morte celular seja o mínimo possível. Portanto, quando tiver o vírus, se tiver, então que tenha por menos tempo. E esse menos tempo vai-lhe garantir, se calhar, qualidade de vida e permitir que sobreviva e que coloque muitos bypasses na sua vida, porque isso que não seja um problema que viva muitos anos. Já teve 3. Jorge, eu sei que uma das coisas que eu vi que tu explicaste muito bem foi o que é que acontece ao nosso corpo com o vírus e quando temos o vírus, o Covid-19, quando está infectados, e depois de terem o Covid-19. Não sei, podemos confirmar isso para uma outra altura, ou se quiser, se tens tempo para falar disso, só explicar o que é que acontece, é contigo. Eu tenho tempo aqui e as pessoas estão a adorar a conversa. Se quiser explicar o que é que acontece ao nosso corpo quando a gente somos contaminados com o vírus. Exatamente, pronto. E para isso é importante que façamos também uma pequena introspectiva, porque se calhar até por casos, por alguém familiar, ou até sem ser familiar, vai perceber que neste momento ninguém quer ter Covid-19, nem ninguém quer partilhar que teve Covid-19, certo? Exatamente, yes. Então, se calhar muita informação que nós não sabemos, ou que sintomas que essas pessoas possam ter, eles não estão a ser divulgados, ok? Então, passa muito pelos médicos e pela comunidade científica esse tipo de informação, a tal informação que por vezes poderia até ser importante que se traga a público, para que as pessoas tomem uma decisão e que percebam que de facto o Covid-19 é tudo menos um vírus da gripe. É muito, neste caso, pode trazer complicações, não só no momento em que o vírus está ativo, mas também, como cria morte celular, podemos vir a ter problemas em diversos órgãos do nosso corpo humano e que só se vêm a manifestar se calhar mais tarde. Refiro-me em concreto, por exemplo, no caso, as pessoas queixam-se muito. Eu tenho muito cansaço, já tive o vírus, já não tenho o vírus, já passaram 3 semanas, eu tenho sempre muito cansaço. Ok, o cansaço é fácil de explicar, de facto. No caso do cansaço,
existe um aporte de oxigênio que não é suficiente para que as nossas células consigam repor os seus níveis de oxigênio e que seja possível que nós mantenhamos o exercício. Então existe uma informação por parte do nosso cérebro para que seja, porque nós podemos estar sem energia nenhuma, mas existe um sítio em que o oxigênio não pode faltar, é no nosso cérebro, ok? Então o nosso cérebro diz assim, desliga tudo, desliga os músculos, desliga o estômago, desliga tudo. O meu cérebro é que tem que ter o oxigênio. Portanto, nós quando estamos a respirar, se tivermos o mínimo de oxigênio, o único que vamos ter vai chegar ao cérebro. E se não chegar, se não houver oxigênio suficiente, então aí outros órgãos vão ter que ser, digamos, desligados. Neste caso vão ser desligados os músculos. Então nós vamos sentir um cansaço mais acumulado e esse será um dos efeitos relativos ao oxigênio. Vou só trazer aqui um pequeno dispositivo que já está a ser utilizado em termos de fisioterapia por forma de recuperação, um incentivador respiratório e que pasmem-se as pessoas, mas de facto isto já está a ser muito comum e que está a ser bastante utilizado por pessoas que têm Covid-19. Pode ir à vontade. Eu sei que temos a prolongar a nossa conversa, mas é extremamente importante e eu sei que o Jorge também tem muitas outras coisas a fazer do que está aqui todos os dias comigo, só vamos então explicar. Sim, Jorge, explica isso. É assim, posso ter dificuldade em estar presente, isso é verdade, mas se for em determinados horários é possível que esteja presente, isso consoante a disponibilidade. Pronto. Então nós temos aqui este pequeno dispositivo e com este dispositivo o objetivo fundamental é que quando nós estamos a efetuar a nossa inspiração, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí em casa, mas existe aqui uns níveis, uns números, ok? E aqui em cima diz 5.000 mililitros. Se calhar há muito tempo que já não vamos à escola e se calhar já não se vão lembrar, mas 5.000 mililitros são 5 litros. Ok? São 5 litros de ar que nós temos que respirar. Portanto, esta será a nossa capacidade que nós queremos alcançar, ok? Então eu vou simular. Portanto, quando nós expiramos e nós queremos garantir que o ar chega ao nosso corpo. Então existe este movimento. Tens bons pulmões. Ok? Isto para garantir que em muitos casos eu tenho acompanhado algumas pessoas que tiveram Covid-19 e elas não passam do 2, ok? Não passam aqui dos 2 litros. Pois. E têm que treinar, têm que fazer este tipo de exercício, porquê? Porque elas não podem caminhar, porque se caminharem vão ficar demasiado cansadas e depois não podem voltar a casa ou até podem cair. Ou seja, elas têm que garantir que têm que estar sentadas, sem fazer exercício nenhum, mas só a treinar este tipo de respiração. Ora, eu conheço pessoas que tiveram o vírus da gripe, mas eu não conheço ninguém que, após ter tido o vírus da gripe, que tenha tido que utilizar este tipo de mecanismo. Eu não conheço. Isto para dizer que, de facto, o vírus da gripe está a trazer outras dificuldades, mais complicações do que aquilo que seria expectável. Do Covid. Exatamente. Em relação a outros órgãos que possam estar afetados, não só os pulmões, porque esse seria aquele que é o mais expectável, não é? Mas, por exemplo, há alguns casos em que está diretamente relacionado com o nosso cérebro e que isso, de facto, a morte celular e as doenças neurodegenerativas, elas demoram o seu tempo a serem assimiladas e a se compreender, de facto, qual é que será a causa daquela doença, será a causa do Parkinson ou qual será a causa do Alzheimer. E está, de facto, diretamente relacionada com uma morte celular, digamos, programada e que tem alguns fatores. E, de facto, já existem algumas relações e que pode, porventura, no futuro, estar relacionada com o Covid-19. Lembro também outro caso, uma pessoa diretamente relacionada comigo, e que de facto ela tem sintomas de depressão e está entre uma das características das pessoas com Covid-19 e de facto isto não é falado e eu fico um pouco, digamos, estupefacto,
pelo facto de facto não existe o veicular de informação e de como é que as pessoas estão a viver esse momento. E as pessoas vão pensar, ele se calhar está com Covid-19 ou teve Covid-19, já nem fala, já nem vem falar comigo no chat, claro que agora as pessoas também não conversam. Portanto, existe aqui uma barreira que se está a criar porque, de facto, essas pessoas estão a sofrer em silêncio, elas têm esses problemas, sofrem a depressão, outros sintomas como sendo tosses contínuas, têm que ser feitas, por exemplo, no caso da tosse, tem que ser feita até uma metodologia, porque a medicação não pode ser utilizada num espaço de tempo tão grande, então tem que ser feita uma forma de, por exemplo, a pessoa tem que controlar a sua respiração, por forma a beber muitos líquidos, etc. Portanto, existe um condicionar da nossa vida enquanto cidadãos, enquanto população normal, e que apenas tivemos o contacto com um vírus, algo bastante banal, digamos assim, mas que está a trazer complicações de futuro e que podem durar 3, 6, 9 meses e de facto isso não seria expectável. Portanto, os tais cansaços constantes e que vão deixar com que muitas pessoas deixem de poder trabalhar, por exemplo, porque têm esse cansaço acumulado e contínuo e infelizmente têm sem muita explicação e sem muita probabilidade de recuperação, a não ser o caso da fisioterapia. Portanto, o caso da fisioterapia assimila-se a alguém que teve um acidente, por assim dizer, portanto, teve um acidente de percurso e que agora está a tentar recuperar o andar. Portanto, vamos imaginar que é esse o caso. Portanto, aquilo é um autêntico, no caso dos pulmões, há uma destruição do nosso tecido pulmonar. E pronto. E no caso do cérebro o mesmo acontece e também acontece para a nossa ouvinte, o mesmo acontece para o tecido do nosso coração. Portanto, ao existir, ao acontecer que esses tecidos são afetados, existe uma maior probabilidade, por exemplo, infarto do miocárdio, portanto, uma série de outras doenças que podem não acontecer naquele momento, mas que a probabilidade para que vão acontecer no futuro já aumentou 3, 4, 5 vezes mais. Portanto, isso dá que pensar. Exatamente. Só uma última pergunta para hoje, porque eu não prometo em trazer o Jorge novamente aqui quando tiver mais algum tempo, mas uma outra pergunta é como é que as pessoas sabem, há muita gente que tem o Covid-19 mas está sem sintomas, como é que a pessoa sabe se tem Covid-19 se não for fazer o teste? Não sei como é que vão poder saber. Pronto, é assim, em relação ao termos conhecimento, eu acho que parte também do querer saber. Infelizmente, penso que muito, não conheço a realidade no Canadá, mas conheço a realidade no caso do Reino Unido, e que não deve ser muito diferente. Mais recentemente, não em relação à primeira vaga, mas em relação já até à segunda e à terceira vaga, conheço casos de pessoas que de facto têm que decidir entre poder trabalhar e poder alimentar a sua família, ou então se calhar ir ser testado e não ter qualquer forma de sustentar a sua família. Aqui temos casos. Existem alguns apoios para as pessoas, mas isso está a acontecer, onde as pessoas estão a escolher em não dizer e de ficar em segredo e de continuarem o seu trabalho. Infelizmente vão sempre existir esses casos, mas que isso não seja a maioria. Eu acho que nós não devemos pensar em quem faz as decisões erradas, mas sim pensarmos em nós próprios e como é que nós poderemos tomar a decisão certa. E só assim é que podemos viver bem connosco próprios. Sim. Pelo menos eu penso assim e assim fui educado. E acho que é o melhor lema que eu posso passar aqui na mensagem. Portanto, importante a saber. Portanto, um dos sintomas que é de facto mais conhecido é a tosse, ok? O segundo sintoma, um dos mais frequentes, é a perda do olfato, ok? Portanto, quando nós temos a perda do olfato, a perda do sabor, do paladar, durante mais do que 2, 3 dias, eu penso que aí será um dos casos em que nós poderemos ficar um pouco mais alarmados. No entanto, existem outros sintomas
que estão relacionados com outra qualquer ataque vírico, por assim dizer. Portanto, teremos um aumento da temperatura, que também é conhecido, e também um pouco menos conhecido, talvez a questão das... não fica bem falar em público, mas eu vou ter que dizer, as diarreias. Sim. Portanto, acontece. Acontece, pronto. Então, se isso estiver a ser muito frequente e se já existirem 3 ou 4 destes sintomas, existem outros que eu posso elencar, neste momento, se os ouvintes estiverem curiosos, já existem cerca de 30 ou até a listagem de sintomas pode continuar por aí fora. Eu penso que já existem cerca de 30 sintomas. Sim. No entanto, estes são os fundamentais. Isto porquê? Porque conhecendo a atuação do vírus, de facto estes são os sintomas que nós podemos conhecer. O outro fator, a medida que eu considero mais sensata, será um teste, a testagem para o caso de ter estado em contacto, de ter viajado e tudo isso. Isso aí, ao estar em contacto com alguém que tenha viajado, por uma questão profilática, eu penso que pode fazê-lo, nem que seja pelo menos para ter uma fotografia daquilo que é aquele momento em que está a ser testado. E sim, caso contrário, se não tiverem contacto com outras pessoas diretamente, ou que não tome conta, por exemplo, de uma pessoa acamada ou de uma pessoa com outras comorbilidades, então nesse caso, se calhar o melhor é aguardar e ver se de facto tem todos estes sintomas. Ok, muito obrigada, Jorge. Nós vamos ficar por aqui, não sei se há algo que queiras acrescentar, mas eu convido e agradeço primeiro por hoje, porque também a hora, eu tenho a certeza que tens trabalhar amanhã. É correto. E gostamos imenso, e sim, porque há outras conversas que seria importante, a saúde mental também, e como que tem sido muito afetada a ansiedade por este confinamento do Covid-19, onde nós temos neste momento num lockdown aqui no Ontário, e as pessoas precisam da informação em como podem combater contra essas coisas que estão a acontecer pela primeira vez na sua vida, que esta é a primeira vez que temos uma pandemia, temos a viver durante esta pandemia. Obrigada, agradeço imenso. O Cantinho do Jorge, para quem quiser acompanhar o que o Jorge faz através da Bermuda, que está a fazer agora, porque não está a fazer na Casa dos Açores na Bermuda, mas quando fizer na Casa dos Açores tem que fazer também os lives para o Cantinho do Jorge, para a gente acompanhar todos os seus conselhos. Agradecemos imenso, foi fantástico, adorei, e vamos continuar, Jorge, vamos falando e vamos ver quais são os assuntos para trazer aqui para a próxima vez. Tenho a certeza que hoje fizeste muitos fãs aqui do Canadá e não só, tem pessoas até do Porto a ver-te também. Eu fico bastante contente e ainda não tenho o sotaque dos Açores, é algo que eu tenho que praticar. Também, a Nelly também não tem muito sotaque, também devo dizer que também não... Jorge, eu já vivo no Canadá há 50 anos e a família do meu marido é transmontana, só pouco dos... E eu não sou de São Miguel, mas temos muitos amigos de São Miguel, que é o que vocês têm mais aí na Bermuda. Espero de poder visitar a Bermuda este ano, já que não fui há uns anos atrás. Espero que este ano seja o ano que a gente possa viajar e de visitar a Bermuda e de conhecer pessoalmente, sem ser assim através das redes sociais. Okay? Fazemos um live a partir daqui, penso que parece ser uma boa ideia a partir da Casa dos Açores. Muito André, bem. se nos estiver a ver, se calhar vai... Eu acho que ela está a ver, que ela mandou uma sua informação, ela deve estar a ver, ela deve estar a acompanhar também. Obrigada. Também. E isto vai também para o programa de Gente Nossa do próximo, não esta semana, mas para a outra semana vamos também utilizar algo desta conversa na televisão. Ok? Obrigada, Jorge. Boa noite. Obrigado, eu. Uma boa noite e obrigado pelo convite. De nada, vamos manter o contrato e vamos para voltar já em breve, está bem? Okay. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau.
Muito bem, muito obrigada a vocês por estarem aqui comigo, agradeço a companhia, espero que gostaram. Eu tenho estado a ver se conseguia fazer um live assim para falar com um profissional sobre o COVID em português. Falei com dois médicos, não vários, dois, que falam português aqui na comunidade e não queriam falar assim porque não era a sua especialidade, por serem só médicos de família, mas eu acho que podiam ter feito. Ainda bem que encontrei, obrigada à Andrea, obrigada às Bermudas, à Casa dos Açores das Bermudas também, porque foram através deles que me mandaram o contato a dizer, olha Nelly, tem o Jorge, que será a pessoa ideal para falar do assunto. Agradeço imenso, uma boa noite a vocês, vou voltar, amanhã já vamos dar as notícias e o que é que vai acontecer na sexta-feira, ok? E vamos também ter a nossa matiné no domingo novamente. Obrigada, um beijinho, tenham uma boa noite e até amanhã, se não for através das redes sociais, quem sabe, pessoalmente não vou ver ninguém, já ficam a saber, pessoalmente não vou ver ninguém, só mantenham-se seguro, continuo a usar a máscara, continuo a lavar as mãos muitas vezes, não tocar na cara com as suas mãos, especialmente se fumarem. É interessante aquela das pessoas que fumam, porque têm o hábito de estar sempre a fazer isso. Eu acho que as pessoas que fumam devem usar a máscara 20 horas por dia. Assim não vai poder pôr o cigarro na boca, também manter a distância social e realmente não conviver com pessoas que não estão a viver consigo no seu próprio casa, que é assim que nós vamos poder nos proteger, mas que vai a fazer o teste do Covid e que se está no grupo que pode receber a vacina, quando a gente tiver vacinas, espero que vocês o façam. Eu quero fazer o mais breve possível, só que vou ter que esperar ainda algum tempo. Obrigada a todos, boa noite, tchau, até amanhã.